Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, pode se assentar, fique à vontade. Muito bom adorar o Senhor, louvar o Senhor, né? A gente realmente sente a presença de Deus, do Espírito Santo, né? Que Jesus deixou aqui para nos orientar, para nos governar o nosso coração, amém? Hoje vamos continuar em Lucas capítulo 4, né? Já 3 domingos aí seguidos, né? Falamos sobre a tentação de Jesus, os 3 pontos, né, que Satanás trabalhou na mente de Jesus, que Jesus se posicionou na questão da necessidade, na questão dos atalhos e na questão também da autoridade. Ele se posicionou, ele sabia quem ele era, ele tinha a identidade de filho e sabendo que Deus tinha um propósito para ele. Então, nisso que ele se identificou, ele sabia do propósito e a gente aprendeu que quando nós não sabemos do nosso propósito, nós nos perdemos, nós perdemos a nossa identidade de filho. Continuando no mesmo texto, né? Quando Jesus, passado toda essa tentação de Satanás, né? O Espírito Santo eleva Jesus, né, para um outro lugar, né? E ele começa a pregar nas circunvizinhanças dali, né? Então, a partir do versículo 14 de Lucas capítulo 4, é um pouquinho extenso, mas a gente vai trabalhar nesse texto, né? Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aqui nós já temos um detalhe do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele vai para a Galileia. Então foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus para a Galileia e ali ele começa a pregar e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então as sinagogas era de costume de Jesus estar ensinando, pregando, falando de Deus nas sinagogas. E é bem interessante que, para o povo, as leis, a Torá, os ensinos, eram restritos aos fariseus, aos escribas e aos mestres. Jesus era um mestre. E Jesus começa agora, a partir desse momento, além de trazer a lei, acrescentar novos mandamentos, que foram 2, né? E aí, no verso 16 em diante, ele começa a pregar. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A passagem de Isaías, né? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam da palavra de graça que saíam dos lábios e perguntavam: não é esse filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, certamente é filho de José. E Jesus lhes responde: sem dúvida, vocês devem estar falando desse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio.
todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, levantando-os, expulsaram da cidade e levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por o Senhor falar conosco. A Tua palavra é que nos edifica, nos fundamenta. É a Tua palavra que nos lava, que nos purifica. Faça-nos entender aquilo que precisamos modificar. Tira, Senhor, a cegueira que Satanás tem colocado na nossa mente, nos nossos olhos espirituais. Destapa os nossos ouvidos e faz, Senhor, nos incomoda, nos cutuca. Pai, nos confronta com Teu amor, com a Tua graça, para mudarmos as nossas atitudes. É o que pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? A palavra sem confronto, ela é vazia. Ela se torna o quê? Religiosidade. O que é religiosidade? É você ler a palavra, saber das leis e não modificar a sua vida, não ter mudança de vida. E o que Jesus faz aqui? Exatamente o contrário. Ele confronta agora, a partir do capítulo 4 de Lucas, Jesus, com amor e graça, como nós lemos, ele começa a confrontar os judeus. Porque os judeus conheciam a Torá, conheciam a lei do Senhor, mas não tinham mudança de atitude. Isso mesmo, quando eles começavam a manipular a própria lei em benefício deles. Irmãos, Jesus, ele vem para nos purificar. Ele aceita como nós somos, mas ele quer o quê? Que nós sejamos transformados. E transformados por onde? Pela palavra dele. Então a palavra, quando ela vem para transformar, para a gente tomar atitude, para a gente realmente reformular os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos paradigmas serem quebrados, serem abandonados. E isso muitas vezes choca nós, porque às vezes você vai ter que desagradar um monte de pessoas para agradar a Deus. E olha só que quando Jesus leu essa passagem bíblica, as pessoas olharam para ele e falaram: ei, esse daí não é filho de José? Porque da onde era José? Da onde era toda a família de Jesus? De Nazaré. Sabe qual é o significado da palavra Nazaré? A palavra Nazaré, traduzindo, né, vamos colocar assim para o nosso dia a dia, ninguém tem valor lá. Esse é o significado da palavra Nazaré. O que vem de lá? Vem de Nazaré? Nazaré não tem valor. Esse era o significado da palavra de Nazaré. E ainda mais de José. José, ele era o quê? Carpinteiro. Carpinteiro não era a profissão. Era uma profissão, não era a profissão maior, não era a profissão melhor, né? Não tinha destaque. E Jesus, ele é questionado por isso. Então, ele pode ter muita sabedoria, pode estar fazendo muita coisa, mas quem é? Ele é filho de José, veio lá de Nazaré, o que a gente vai esperar dele? Então Jesus cita um ditado, né? Que a gente também sempre cita às vezes, né? Então, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Então Jesus estava lá atuando em Cafarnaum, veio para a terra dele. Então agora, então se você faz lá, faz aqui. E ele prosseguindo falou: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Então ele fala: vocês não estão dando valor a mim, não estão reconhecendo isso que o profeta Isaías profetizou, porque vocês estão o quê? Cegos. Vocês são o quê? Religiosos. E aí ele cita esses dois fatos, né? De Elias e também com o profeta Eliseu. Elias com aquela viúva. Quantas viúvas havia, né? Ali onde Eliseu estava, que Deus falou para Eliseu, falou: vai lá, que está lá em 2 Reis e em 1 Reis, vai lá na cidade, vai ter uma viúva de Sarepta, de Sidom.
Era uma cidade que não pertencia a Israel. Era uma cidade onde essa viúva nem conhecia das leis, nem conhecia, se você estudar toda a história de Elias com a viúva, Elias antes tinha já profetizado lá para Acabe e falou, por causa do teu pecado, 3 anos e 6 meses de seca. Elias sai da presença de Acabe e ele vai pro rego do Jordão ali, né? E ali ele toma água, os corvos trazem o alimento para ele, dali acabou a água, aí Deus fala para ele, vai lá e vai ter uma viúva, a viúva de Sarepta, ela vai te sustentar. Uma mulher que não conhecia Deus. E ela fala ali na história que não, agora, depois do milagre, né, da farinha e do azeite, agora sim eu conheço o teu Deus. Ela podia ouvir, mas ela não tinha vivenciado. Ou seja, uma religiosidade quebrada, mas aí sim ela reconhece isso. Ela começa a vivenciar isso. Quanto tempo Elias ficou com aquela viúva? 3 anos e 6 meses. Porque ali foi profetizado que enquanto tiver a seca, ela teria farinha e azeite na botija. E Jesus cita outro texto de Eliseu, né? Eliseu, lá o povo sírio, né, já tinha dominado todo Israel, e Naamã estava lá na casa dele, cheio de lepra. Deus usa aquela menina, que a gente não sabe o nome, mas usa poderosamente. Ela conhecia Eliseu, ela sabia de Eliseu, e falou para Eliseu. Ela conhecia Eliseu e falou para Naamã, nem para Naamã, falou para a esposa de Naamã, se meu senhor conhecesse um profeta em Israel. E aí Naamã vai lá em Israel, procura Eliseu nem dá bola. Fala assim, fala para ele lá, Geazi, para mergulhar 7 vezes no Jordão. Tá bom, assim já resolveu o problema dele. E né, toda a história que a gente conhece, Naamã com todo orgulho, né, não quer mergulhar 7 vezes, aí recebe os conselhos dos amigos dele, vai, mergulha 7 vezes e é curado. Então Jesus aqui fala, quantos leprosos havia? Quantos leprosos havia? Havia muitos, mas esses leprosos conheciam a Torá. Esses leprosos sabiam de Eliseu. Quantas pessoas não procuraram Elias e quantas pessoas não procuraram Eliseu por causa da sua religiosidade. Então Jesus, que está confrontando aqui, é a nossa, é a minha, é a tua, é de vocês, a nossa religiosidade. De coisas que nós conhecemos na palavra de Deus e que nós não estamos aplicando na nossa vida. Que a gente fica lá, eu não vou arredar o pé. Não, mas a palavra de Deus fala isso, você sabe disso. Mas lá dentro, no teu subconsciente, na tua mente, na tua cauterização, você fala assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E você toma atitudes realmente que não mudam. Você não consegue romper. Você nem pede a Deus para ser curado da sua lepra e nem para ter a farinha e o óleo da botija e fazer o bolo para o profeta. Então a gente começa a não crer mais no poder transformador e do milagre que Deus pode ter na nossa vida e de modificar. Então, lá na sinagoga, todos conheciam a Torá, escutaram Jesus falar do profeta Isaías, tinha um rolo ali. Então, quantos daqueles fariseus, daqueles escribas, daquelas pessoas escutaram já falar dessa profecia há muito tempo? Irmão, assim estamos nós. A gente lê a Bíblia, a gente medita, a gente ora. Que bom, que boa essa palavra. Nossa, a palavra aqui, muito boa. Nossa, transformadora. Mudou a tua atitude? Mudou a forma da gente pensar, né? Se não mudou, se tornou religiosidade. Sabe, quando a gente fala assim, né? Se orgulha da transformação, olha, presta atenção nisso que eu vou falar. Quando a gente se orgulha da transformação que Deus fez na nossa vida,
ela começa a se tornar religiosidade. Por que isso? Porque o que Deus faz em nós de transformar a gente não tem que se orgulhar. A gente tem que agradecer. A gente tem que diminuir para que ele seja exaltado. E a gente, às vezes, estamos que nem esses judeus, esses fariseus, esses escribas, que conhecem da palavra, foram transformados, tem Jesus ali para ser usado, mas não querem ser transformados. Não querem se deixar transformar através da palavra. Então, o orgulho, esse orgulho de transformação na nossa vida, é a religiosidade. E o que a religiosidade faz? Ela cega a gente espiritualmente. Então você está dentro da igreja, você louva o Senhor, você ora, você lê a Bíblia, tudo certo. Mas quando não há transformação, não há mudança na nossa vida, e quando nós nos orgulhamos do que Deus já fez na nossa vida, isso se torna religiosidade. Porque a gente começa a tomar uma posição de nós acharmos que somos melhor do que os outros. E não é isso. Veja bem que para Elias e para Eliseu houve um tempo determinado para eles chegarem para aquela viúva e para chegarem para Naamã. Houve um tempo determinado. Mas Eliseu não se orgulhou disso, Elias não se orgulhou disso, a viúva não se orgulhou disso. Naamã quebrou o orgulho dele e ele se converteu ao Deus de Israel. Mas não houve mais orgulho, porque o que Naamã aprendeu? Quebrar o orgulho. O que a viúva de Serepta aprendeu? A acreditar no Deus. E houve milagre, além desse, houve outros milagres também. E a gente vê esses milagres na nossa vida e na vida de quem está ao nosso redor também. A gente vê esses milagres. Só que por que a gente não muda em áreas que nós até queremos mudar? Até sabemos que precisamos mudar. Porque a gente acha que ali não precisamos mais da bondosa mão de Deus para nos transformar. Vamos supor, você foi transformado na sua vida financeira. Você chegou endividado dentro de uma igreja, recebeu apoio, recebeu acolhimento, recebeu aprendizado, se tornou dizimista, se tornou ofertante. Vamos dizer que você chegou com um determinado pecado ali, você reconheceu aquele pecado, foi transformado, você não deixou mais, não quis mais esse pecado na sua vida e você acha que parou ali. Mas Deus tem mais para fazer na nossa vida. E a gente fica o quê? Estagnado espiritualmente. Esse é o nosso orgulho. Que a gente acha que não precisa aprender mais, vamos supor, na área financeira. Que a gente não precisa aprender mais no casamento. Que a gente não precisa aprender mais sobre santificação. Que a gente não precisa aprender mais sobre adoração. Que a gente não precisa aprender mais sobre se aprofundar no Espírito Santo, nos dons, nos milagres, nos ministérios do Espírito Santo. Não, eu já sei. Dom de línguas, profetiza, dom de cura, os 5 ministérios, apostólico, profético, mestre, pastor, evangelista. Não, eu sei até onde está na Bíblia. Mas não vive mais isso. Não é o conhecimento apenas, é incendiar isso dentro de você. Tem que estar fervendo. Se não está fervendo dentro de você, meu irmão, você está nessa religiosidade. Tem que ferver, tem que pegar fogo em você, tem que você sentir falta, né, de se alimentar. Como que a gente sente falta? Você passa fome, você, cara, eu estou até com uma fraqueza, preciso me alimentar. Espiritualmente, você tem que sentir isso, tem que sentir esse desejo. Eu tenho fome de me alimentar, eu quero comer. Quando você está cansado nessa fraqueza, você deixa de comer?
Ou você mesmo cansado, você vai lá, pega o arroz, ferve a água, frita o alho, joga o arroz, frita o arroz, pega a água, um arroz, hein? Ó, olha só um arroz, olha o trabalhão que dá. Aí você vai fritar um ovo, pega o óleo, esquenta o óleo, pega o ovo, quebra o ovo, frita arroz com ovo, olha que coisa simples, básica. Frita o ovo, pegou lá. Quanto tempo? Uns 40 minutos no mínimo, né? Uns 40 minutos no mínimo. E ainda a fome, aí vem o cheiro, né? Aumenta a fome. E você tá até meio zonzo. Mas você sente o que? Necessidade de comer. É isso que a gente tem que ter, necessidade de comer da presença do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Para ela entrar, para ela nos alimentar, para ela nos fortalecer. Para a gente ser transformado, para a gente crescer na presença de Deus. No dia seguinte, novamente, eu estou com fome, estou até azul de fome de Deus, eu estou azul de fome da presença do Espírito Santo, azul de fome da palavra do Senhor, eu quero comer dessa palavra. Nós temos que ter fome de Deus. Quando nós não temos mais essa fome de Deus, nós entramos na frieza e na religiosidade espiritual. Amém, meus irmãos? Espero que vocês estejam me entendendo. Um fato que aconteceu disso é quando Jesus fala sobre a parábola, né, da palavra, da semeadura. Por que isso? Veja bem, o problema hoje que eu vejo não é palavra, não é pregação. Entra aí no YouTube, olha aí quantos YouTube, né? Tem. Se você está vendo o nosso vídeo, dá um clique, se inscreve aí no nosso canal. Quantas pregações? Eu sou edificado por muitas pregações, sabe? Não sou contra ver as pregações, porque elas edificam. Só que o perigo é a religiosidade, é ver essas pregações e não ser transformado. É comer da palavra de Deus e não ser transformado. Então o problema não é a semeadura da palavra. A parábola da semeadura fala que a palavra de Deus caiu no caminho e veio os pássaros e arrebataram elas. Então foi semeada a palavra. Mas o que é o caminho, né? A própria parábola se explica. É o chão duro. Não entrou na terra, ficou lá na superfície. Então você escutou o YouTube, você foi na sua igreja, escutou lá, foi num congresso, né? Fez um seminário lá. Ótimo, excelente. No dia seguinte, acabou tudo. Você segue sua vida como nada tivesse. Não houve o quê? Transformação. Você recebeu a palavra, né? Ela caiu lá na terra no meio dos espinhos, mas a pressão, né? Mas o dia a dia, as cobranças do mundo foram sufocando você devagarzinho, né? Foi perdendo aquela palavra que foi entregue para você, que você saiu um dia, 2 dias pensando nela, no terceiro não pensou mais, no quarto não lembrou mais, aí acabou, esqueceu dela. E a palavra que foi semeada no meio das pedras, que caiu nas pedras, a palavra é a mesma, a semente é a mesma, ela caiu no meio das pedras, você recebeu, ela foi tentando formar as raízes e ter nutrientes, mas não encontrou. Aí ela morreu. Mas há uma palavra que cai ali em boa terra, e essa palavra, ela criou raiz, ela criou profundidade, irmãos. É tempo. Você joga lá um feijão lá na terra, né? Lembra aquela experiência que a gente fazia no algodão, né? Jogava lá, colocava lá, até sair a primeira folhinha, 15 dias, eu acho, 20 dias, né, Fernando? Isso daí, né? 15, 20 dias. Aí depois ia uma raizinha pequenininha, outra raizinha pequenininha, aí ia começar.
Aí começava a crescer, ficava bonito, verdinho, né? Demorava, gente. Aí o crente vai lá, recebe um motivacional, uau, que palavra! Dia seguinte, não transformou. Foi roubado. Veio as cobranças do mundo, foi abafado. Recebeu, mas não criou raiz, não adianta. Palavra para criar fundamento e transformação, você tem que meditar nela. Eu falo assim, que você tem que ficar que nem boi, remoendo, né? Boi tem 2 estômagos. Um, que é a reserva dele, que ele fica remoendo. Então aquilo lá volta para a boca dele e ele... É esse segundo estômago que você tem que ter. Não é só de receber, é aquele estômago que você, cara, aquela palavra que o pastor Eliezer ministrou, né, de Lucas capítulo 4. Cara, eu vou pegar desde o começo de novo, vou escutar desde o começo. Mas escuta num dia, escuta no outro, escuta no outro, escuta no outro. Não tem tempo? Pega no YouTube, vai lá na engrenagem, clica lá, tá escrito velocidade. Põe no 1.75. Então, se a palavra é de 1 hora, ela vai virar 45 minutos. Ou põe em dobrar a velocidade. Se é de 1 hora, vai virar meia. Gente, você está tomando café da manhã, bota lá. Escuta. Escuta novamente. Para quê? Para ela criar fundamento, profundidade. Porque não adianta só conhecer a palavra. Você tem que fundamentar essa palavra. Você tem que estar remoendo, tirar todos os nutrientes dela para que ela venha no teu corpo, na sua transformação espiritual, realmente para criar raízes profundas, folhas bonitas, frutos bons, né? E sabe que uma palavra que Jesus fala do jovem rico, né? O jovem rico, ele era um religioso. Olha só que fala lá em Lucas capítulo 18, do verso 18 até o verso 23. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Respondeu ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas coisas, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, olha isso daqui. Primeiro, certo homem de posição perguntou. Ele já tinha uma posição, ele já tinha a vida feita, ele ali já tinha o seu destaque social, ele conhecia todas as leis, ele conhecia. O que faltou nesse jovem? Transformação. Não basta você conhecer as leis, não basta você conhecer a palavra de Deus, é necessário transformação. Se ele tivesse transformação, ele realmente ia falar: já sou rico, já tenho meus rendimentos, vou vender tudo, vou dar aos pobres. Amém? Amém. Mas o que fala a palavra de Deus? Que nunca vai faltar nada. Gente, quantas pessoas você sabe, você conhece, que fala assim, ó, abri mão de tudo, vendi todas as minhas empresas e estou indo para a África ser missionário. E agora estou dependendo dos outros. Gente, eu conheço muitos missionários. Nós temos, né, eu e Cláudia temos um casal de amigos. Eles casaram. Depois não sei quanto tempo ele era advogado da fiscalização da aduaneira, da Polícia Federal, alguma coisa assim. Eu sei, gente, que no Tribunal de Contas o cara era super bem remunerado e a esposa dele também. Eles, concursado, eles passaram a régua, entraram em contato com os amigos, ó, nós vamos para a África.
montou lá um treino de futebol para crianças e começou a evangelizar. A criança ficou, acho que 5, 6 anos com esse ministério, voltou para o Brasil, levantou mais recursos, voltou para a África, agora está novamente aqui no Brasil. Abriu mão de tudo, irmãos. E a vida deles estão tocando. Deus está suprindo as necessidades, porque houve transformação. Irmãos, a minha pergunta é aonde, não é o que você vai abrir mão, tá? Como jovem rico, é onde você não quer ser transformado. Porque esse jovem rico, ele não quis ser transformado nessa área. O que Jesus falou? Vende tudo e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Aonde é que estava o coração desse jovem? Não estava em amar a Deus, não estava em seguir a Jesus, estava na riqueza. Eu posso seguir Jesus, mas Deus, o Senhor está pedindo isso, mas eu não creio que esse Deus que eu conheço desde a minha juventude, eu não creio que Ele vai completar a minha vida seguindo Jesus financeiramente. Eu vou passar fome, eu não vou ter roupa. Então o que estava mais no coração desse jovem rico? O que estava no coração desse jovem rico era a posição financeira dele, era o destaque dentro da sociedade. Então seguir a Jesus era abrir mão de tudo. Todo mundo ia ver, aquele lá é o fulano, mas esse fulano não tinha não sei quantas casas de aluguel, ele não tinha o título tal, ele lá na sinagoga não era o fulano de tal, agora está seguindo a Jesus, que louco! Ele pensou, lógico que pensou sobre as críticas, ele pensou que as pessoas iam pensar dele, ele pensou também, cara, vai me faltar porque olha lá Jesus. Jesus vive de oferta, esses discípulos aí ficam contando as moedinhas para comprar o alimento do dia. Ele olhou tudo isso, ele viu tudo isso, mas ele não creu num Deus que supre todas as necessidades. Mas na minha vida, na tua vida, aonde é que está faltando essa transformação de sair da religiosidade, de sair desses paradigmas, desses padrões, que eu e você também, porque eu tenho os meus também, falo assim, eu creio que Deus pode fazer, mas eu não ponho o pé na água para fazer. Eu não corto a corda para fazer, para falar, Deus, vem e faz. Não é verdade? E algo que eu aprendi também essa semana. Eu aprendi se preparar para esperar, né? Se preparar para esperar. A gente é muito imediatista. Então a palavra do Senhor vem e a gente não quer saber, não aprende a esperar, não se prepara para esperar. E esse apóstolo Cristiano Miranda, ele falou assim, e foi num vídeo dele que eu aprendi isso. Ele falou assim, que ele não se preparava para esperar. Então ele tinha as empresas dele naquela época, né? E ele tinha as empresas dele e tinha que levar o filho no pediatra. Então ele chegava lá e o pediatra, né? Atrasava 1 hora, 1h30, e no celular, todo mundo querendo, ele tem reunião aqui, ele falava para a esposa dele, nossa, mas eu tenho reunião, esse cara enrola demais e tal. Chegava na consulta, né? Tinha consulta lá e ele agoniado. Uma vez assim, 2 vezes, 3 vezes, até que a esposa dele falou assim, se você já sabe que ele vai atrasar, venha preparado. Aquilo deu uma chave nele. Então ele foi no outro mês lá na consulta do pediatra, aí ele levou o notebook, levou o celular da empresa, né? E já começou ali, o cara atrasou, o médico atrasou, mas ele já foi preparado para esperar. E isso daí, ele falou que quebrou um paradigma dele, quebrou uma religiosidade dele, foi algo transformador que Deus fez na vida dele. Porque nós temos que nos preparar para esperar. Então a gente, muitas vezes, não nos preparamos para esperar o mover de Deus, para esperar as promessas de Deus.
Então um jovem rico, ele podia abrir mão de tudo. De tudo. Ele já conhecia as promessas do Senhor. Só que o que ele não conhecia era esperar a transformação que Deus ia fazer na vida dele. E Jesus não falou que ele ia passar necessidade. Só falou, abre mão de tudo isso, segue-me. Segue-me. Como Pedro, né? Ele foi lavar as redes e Jesus falou para ele, Pedro, vai e volta a pescar. Senhor, pescamos a noite inteira, a madrugada inteira. Vai, lança a rede de novo, lança para este lado aqui. E o que aconteceu? Quando ele trouxe a rede, o barco foi quase a pino, ele teve que chamar outro barco. Houve abundância financeira. Sabe, o que faltou para esse jovem rico, o que falta na nossa vida, e nesse exemplo que eu contei desse apóstolo, é a gente quebrar esses paradigmas. Sabe, era aprender a esperar e se preparar para esperar. Isso é muito importante. Sabe, a nossa religiosidade, a gente não quer ser confrontado. Esse jovem rico sabia de tudo. Ele foi confrontado por Jesus. Aí quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, ou a gente muda de igreja, ou a gente fala que o pastor pega muito no nosso pé, né? Quando fala que está errado, como Jesus falou, escuta, você está errado, você tem que mudar isso. E você não quer mudar, então que negócio? Você ia todo domingo, agora você não vai mais. Você começa a se afastar da própria verdade, porque é melhor você ir num lugar aonde, seja, vamos dizer assim, vamos colocar o exemplo aqui do jovem rico, né? Continua rico, não siga Jesus que está te confrontando, pegando no teu pé e falando dos seus erros e que você tem que transformar a sua vida. Você já conhece a Torá, você já conhece a Bíblia. Quantos maus conselhos dentro da igreja você deve estar escutando? Não segue esse Deus, não. Não seja transformado, não precisa mudar. Retroceda. Fique lá na sua zona de conforto. Jesus, com os discípulos, nunca foi assim. Ele chegou para os discípulos e falou, vou fazer você de pescadores de alma. Larga aí a sua cobrança de impostos e vem comigo. Zaqueu estava lá na figueira, homem, né, que cobrava os impostos, que todo mundo odiava ele. Estava lá, subiu lá e Jesus falou, desce daí que hoje eu vou cear na tua casa. Ele desceu. O que Jesus viu nele? Viu um homem que queria transformação. Viu um homem que queria largar a mão daquela vida que ele estava levando e seguir a Jesus, ter mudança, porque ele já conhecia a Torá, ele já conhecia a lei, mas ele também não queria ser mais um religioso. O que ele fez? Pagou todo mundo, quitou toda a dívida com todo mundo e seguiu a Jesus. Olha só, ele foi confrontado, Jesus confrontou a vida dele, ele sentou à mesa de Jesus, Jesus disse as verdades para ele e ele foi transformado. Irmãos, isso que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, sabe? Chega de mimimi, é uma juventude, é uma geração, e eu falo geração, não são os adolescentes mais não, os adolescentes têm que ser trabalhados, eu estou falando de homens de 25 anos até os seus 40, não querem, senta aqui, deixa eu falar aqui, olha, sabe o que você precisa nesse problema teu? É assim, assim, assado. Fora também, né, que as pessoas, eu estou falando quando eu tinha 35 anos, e eu fui confrontado nas minhas religiosidades, nos meus pecados, eu falei, eu preciso de ajuda. Eu fui para Jocum, eu fui para São Paulo, eu fui atrás de Neuza Etioca, eu fui atrás de pastor Cote, eu fui atrás dos pastores que tinham uma revelação da palavra, eu fui atrás de pastores que eram psicólogos também, que podiam dar uma orientação melhor. Eu quero ser transformado, eu tenho sede de ser transformado. Agora as pessoas querem que você vá atrás. Gente, quem vai atrás... Pastor não vai atrás, não. Ele vai atrás da perdida que não conhece a Jesus. As 99 ele deixa no aprisco.
As 99 que já conhecem a palavra de Deus. As 99 que já oram, que sabem o que é orar, que sabem o que é jejuar. É como aconteceu com Elias e com Eliseu. Por que foi a viúva de Serepta, sendo que tinha tantas viúvas? Por que foi Naamã, sendo que tinha tantos leprosos? Sabe por quê? Porque no coração deles queria transformação, queria conhecer o verdadeiro Deus. Então, quando nós somos confrontados, não fique esperando que as pessoas vão chegar perto de você e vão falar: escuta, você quer transformação de vida? Olha, você quer isso? Você quer isso de Deus? Você quer... Irmãos, isso daí é para quem não conhece nada da palavra de Deus. É fazer o evangelismo de rua. Não é, Fernando? Fernando tá no gás é fazer evangelismo, né? Mas o que a gente tem que entender? Que isso é buscar a perdida. Agora, se você é as 99, meu irmão, nenhum pastor vai atrás de você. É você que tem que correr. É você que tem que correr, ó. Na palavra. Cara, eu não tô conseguindo ser transformado. Vai aí buscar os congressos, seja transformado. Busque ser transformado. Seja como Jesus está falando aqui para esse homem rico. Abre mão do teu orgulho. Abre mão da tua posição, abre mão da tua religiosidade, que você não sei lá quantos anos você está dentro da igreja aí, e seja transformado. Amém? Que essa palavra venha de confronto, mas seja transformador na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente vocês. Amém?